Silvio Santos, as maiores curiosidades sobre o apresentador. E aí, pessoal, a notícia que a gente nunca queria receber, né? Infelizmente, Silvio Santos, o maior comunicador que o Brasil já viu, nos deixou. O apresentador, que tinha 93 anos, estava com a saúde bem fragilizada e acabou falecendo por causa de uma broncopneumonia, resultado de uma infecção pela gripe H1N1. É difícil imaginar a televisão brasileira sem a presença icônica do Silvio, né? Afinal, ele não era só um empresário, dono de emissora e apresentador. Ele revolucionou a televisão brasileira e moldou a forma como a gente se diverte com a TV até hoje. Fique agora com os principais fatos desconhecidos sobre Silvio Santos. Você sabia que, por trás do carisma e do talento do Silvio Santos, existe uma árvore genealógica para lá de interessante? Pois é, meus amigos. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque a história da família Abravanel daria um filme. Será que o tino comercial, a lábia, o carisma, será que tudo isso já estava no DNA da família Abravanel? Fica ligado que no próximo capítulo a gente vai mergulhar na história desse personagem intrigante. Pessoal, preparem-se para conhecer Dom Isaac Abravanel, o 15º avô do Silvio Santos. Estamos falando de um cara que nasceu lá em 1437, em Lisboa, e que se tornou um dos maiores nomes da sua época. Dom Isaac era um homem de muitas habilidades, filósofo, financista, diplomata e comentarista bíblico. Ele serviu na corte de reis portugueses, imagina só. E não pensem que ele era um funcionário qualquer, não. Dom Isaac era conselheiro real, braço direito do rei Afonso V. E pensar que o Silvio Santos, o ícone da televisão brasileira, carrega esse legado no sangue. Incrível, né? E por falar em legado, você sabia que o nome verdadeiro do Silvio Santos é Senhor Abravanel? Isso mesmo, senhor. Com S mesmo. Uma herança direta do seu ilustre antepassado, Dom Isaac Abravanel. O senhor era um título de nobreza, uma forma de diferenciar a linhagem dos Abravanel, mostrando que eles eram descendentes diretos de Dom Isaac. Mas por que será que ele adotou o Silvio Santos? Bom, essa é uma história para outro capítulo. Capítulo 4. Da Lapa para o Mundo, a infância carioca de Silvio. Vamos voltar um pouco no tempo para a infância do Silvio. Ele nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, um lugar cheio de vida, música e cultura. Imaginem o pequeno senhor, correndo pelas ruas da Lapa, brincando com os amigos, aprontando todas. Dizem que ele já demonstrava desde cedo um talento natural para o comércio, vendendo coisas para os colegas de escola, organizando rifas, sempre com um jeitinho especial para lidar com as pessoas. Quem diria que aquele menino travesso se tornaria um dos maiores nomes da televisão brasileira, né? Capítulo 5. Perigo sobre rodas. A vez que Silvio quase virou estrela. E por falar em aventuras, a infância do Silvio não foi só de brincadeiras e risadas. Não. Teve muita história emocionante também, como a vez em que ele quase se acidentou feio enquanto brincava com o irmão, Léo. Os dois eram apaixonados por carrinhos de rolimã e passavam horas descendo as ladeiras da Lapa a toda velocidade. De repente, surge uma ambulância em alta velocidade. O desespero tomou conta dos dois irmãos, que por pouco não foram atropelados. Capítulo 6. Um resfriado salvou a vida de Silvio Santos. Preparem-se para uma história que parece roteiro de filme, mas que aconteceu de verdade na vida do Silvio Santos. Imaginem a cena. Anos 40, Rio de Janeiro. Uma das formas de entretenimento mais populares da época era ir ao cinema. Certo dia, ele estava doido para ir ver uma estreia no cinema do bairro. Mas o destino, meus amigos, tinha outros planos para o Silvio. Naquela noite,
Um incêndio de grandes proporções tomou conta do cinema que ele queria ir. O Silvio, graças a um resfriado e aos cuidados da mãe, escapou de uma tragédia anunciada. Capítulo 7. De camelô a comunicador. Os primeiros passos de Silvio. A veia empreendedora do Silvio Santos começou a pulsar desde cedo, e os palcos das suas primeiras experiências foram as ruas do Rio de Janeiro. Ele começou sua carreira como camelô ainda na adolescência, vendendo de tudo, um pouco canetas, carteiras, lenços, tudo que pudesse render algum dinheiro. E não pensem que ele era um vendedor comum, não. O Silvio sempre teve um jeito especial de lidar com as pessoas, um carisma único que conquistava a clientela. Ele entendia que, para se destacar em meio à multidão, era preciso oferecer algo a mais, criar uma conexão com o público. Quem diria que as viagens de balsa entre Rio e Niterói seriam o palco de um dos primeiros trabalhos artísticos do Silvio Santos? Na época, as balsas eram o principal meio de transporte entre as duas cidades, e as viagens costumavam ser longas e tediosas. Mas o Silvio, com sua visão empreendedora e talento nato para o entretenimento, viu naquilo uma oportunidade única. Ele teve a ideia de montar um sistema de som na balsa e animava as viagens com música, piadas e muito bom humor. E para complementar a renda, o Silvio vendia espaços publicitários durante as viagens, anunciando produtos e serviços locais. E foi em uma dessas viagens de balsa que o destino colocou o Silvio Santos frente a frente, com uma figura que mudaria sua vida para sempre: Manoel de Nóbrega. Para quem não sabe, Manoel de Nóbrega foi um dos maiores nomes do humor brasileiro, criador de programas consagrados como A Praça é Nossa. Na época, Manoel de Nóbrega estava enfrentando dificuldades financeiras com sua empresa, o Baú da Felicidade. E o Silvio, com seu tino comercial apurado, viu naquilo uma grande oportunidade. Ele se aproximou de Manoel de Nóbrega e lhe propôs uma parceria, utilizando seu talento como comunicador para alavancar as vendas do baú. E não é que a dupla deu certo. O Silvio, com seu estilo único de apresentar e entreter, conseguiu reerguer o Baú da Felicidade, transformando-o em um sucesso de vendas. Com o sucesso no Baú da Felicidade, o Silvio Santos já era um nome conhecido em todo o Brasil. Mas ele queria mais. Seu sonho era ter seu próprio canal de televisão, um espaço para levar entretenimento de qualidade para todos os brasileiros. Foram anos de luta, persistência e muita dedicação, até que em 1981, o Silvio Santos realizou seu grande sonho. A TVS, que mais tarde se tornaria o SBT, entrava no ar para competir com as grandes redes de televisão da época. Com uma programação popular, divertida e voltada para a família brasileira, o SBT conquistou seu espaço na televisão brasileira. O SBT se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência, e o Silvio Santos, um ícone da cultura popular brasileira. E essa foi apenas uma pequena viagem pela história incrível do Silvio Santos, um homem que saiu do nada e conquistou o Brasil com seu talento, carisma e perseverança. Se você se emocionou com essa história e quer saber mais sobre a trajetória desse ícone da televisão brasileira, eu recomendo que você vá agora assistir ao documentário que fizemos. Silvio, essa é apenas uma pequena homenagem nossa, de toda a equipe aqui da Fatos Desconhecidos, que vê em você e na sua história uma grande fonte de inspiração.